crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui em mais uma videoaula e nessa videoaula de hoje nós vamos relembrar um pouquinho sobre algumas coisinhas que nós já vimos, que são o quê? Os fonemas, dígrafos e encontroconsonantais, isso mesmo. Mas o que são os fonemas? Os fonemas são os sons que nós emitimos quando falamos. Neste momento, agora que eu estou conversando com vocês, eu estou emitindo vários fonemas, vários sons. Mas como eu posso representar esses sons na minha escrita? Através dos símbolos gráficos, que são as letras. Então, fonemas são os sons que nós emitimos ao falarmos. E as letras é o símbolo gráfico que eu utilizo para representar esses sons, né? Nós sabemos que nosso alfabeto possui 26 letras. E os fonemas, eles são bem diferentes das letras, porque nós vamos ver que em algumas palavras vai ter a mesma quantidade de letra e a mesma quantidade de fonemas, mas em outros, apesar da forma que eu escrevo, o som que eu vou ouvir, que eu vou emitir, é diferente da forma que é escrita, né, de acordo com as regras da ortografia. Então, é muito importante nós vermos que o fonema não é a mesma coisa que a letra, não é verdade? Então, olha só, quando eu tenho uma palavra sapato, como vocês podem ver nesse slide, eu vejo aqui que eu vou ter a mesma quantidade de letra e a mesma quantidade de fonema. Por quê? Eu vou escutar o mesmo som, do mesmo som que eu vou escutar é a mesma representação gráfica. Por exemplo, sapato. Eu escuto o som do S, eu escuto o som do A, eu escuto do P, do A, do T, do O. Então, eu escuto o som de cada letra. Mas quando eu falo táxi, a forma que eu escrevo é diferente da forma que eu falo, não é verdade? Táxi, eu vou ter o T-A-X-I. Mas quando eu falo, o som não é um de X. O som é de XI. É o K com um S mais um I. Então, aqui é a forma que eu te mostro para vocês. Que aqui a minha letra, a minha quantidade de letra vai ser uma e a minha quantidade de fonema vai ser outra. Então, tem que prestar muita atenção ao som que nós vamos emitir. Então, para isso que nós vamos ver nas atividades que nós iremos fazer. Então, muita atenção. Aqui eu dei outros exemplos, como campo, infantil, fundo, hora. As quantidades de letras não são as mesmas quantidades de fonemas. Por quê? Como em hora, o H, ele não tem som, ele fica mudo. Então, a minha quantidade de fonemas vai ser diferente que a quantidade de letras, ok? Então, fonema não é a mesma coisa que letras, entendido? E o que é os dígrafos? Dígrafos são as combinações de duas letras que irão representar um único som. Então, é quando eu tenho duas letrinhas e elas, ao falar, elas emitem um único som, um único fonema. Então, como é isso? Vocês sabiam que os dígrafos, eles podem ser dígrafos vocálicos e dígrafos consonantais? Mas como? O que é o dígrafo vocálico? Bom, os dígrafos vocálicos, eles são formados quando as vogais são sucedidas de consoantes como o N e como o M. Sabe por quê? Porque quando a gente tem palavras que utilizam a vogal com o N ou com o M, ali eu não vou ouvir, não vou escutar o som dessa vogal, do M e do N, mas sim eu vou escutar ali um som anasalado, como se tivesse um tio ali em cima daquela vogal. Então, os dígrafos vocálicos são aqueles que vão ter an, en, in, on. As palavras que tiverem a vogal mais a consoante N e M, nós chamamos de dígrafos vocálicos, porque apresentam um único som para duas letrinhas, ok? Já os dígrafos consonantais, eles são mais simples. São quando duas consoantes têm o mesmo som, que são os casos de quê? Do CH, do NH, do LH, RR, SC, SS, SC cedilha, XC, GU e o QU.
Então, esses são os dígrafos consonantais. Lembrando que o GU e o QU vão ser dígrafos se as próximas letras que vierem for a vogal E a vogal I. Só nesses casos que eles vão ser dígrafos. Se tiver a próxima letra for A, ele vai ser dígrafo? O GU e o QU não serão dígrafos, ok? Então, essa dica é muito importante, porque às vezes a gente não presta atenção nisso, né? Acho que todo GU e QU vai ser sempre dígrafo, e não é assim, combinado? Então, aqui eu vou deixar alguns exemplos de dígrafos que nós vemos, de consonantais, os fonemas que apresentam os sons e como que eles vão, na forma fonética de contar, como é que eles vão ser representados, ok? Então, eu botei aqui o LH, o NH, CH, RR, SS, QU, GU, SC, SC cedilha e o XC, combinado? Olhem bastante, analisem, que eu vou deixar aqui para vocês observarem um tempinho, para vocês verem um som que cada um tem. Observaram, pessoal, como cada dígrafo ali, consonantal, eles vão emitir um som diferente, não é? Gostaram dessa dica? Então, visto o dígrafo, vamos ver agora encontro consonantal. O que é o encontro consonantal? O encontro consonantal é o agrupamento de duas consoantes ou mais consoantes, ok? Sem ter uma vogal entre elas. Então, é quando eu tenho duas consoantes juntas, não tem nenhuma vogal entre elas, ok? Então, elas nós chamamos de encontro consonantais. Então, cada consoante, diferente do dígrafo, no dígrafo, são duas, no dígrafo consonantal, são duas consoantes com um som só, um fonema. Já no encontro consonantal, não. No encontro consonantal, cada consoante tem o seu fonema, o seu som, ok? É igual eu colocar o PR. Eu vou ali escutar o som do P, por exemplo, primo. Eu vou escutar o som do P e vou escutar o som do R. Então, é um encontro de consoantes. Ali, cada uma preservou o seu som, o seu fonema. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer um encontro consonantal perfeito. O que é um encontro consonantal perfeito? É quando as consoantes não se separam, que é no caso de pedra, de príncipe, de litro. Essas consoantes, TR, PR, LR, elas não se separam. Então, eu tenho um encontro consonantal perfeito. Agora, o encontro consonantal imperfeito é quando as minhas consoantes, eu tenho duas consoantes, mas elas se separam. Elas não ficam na mesma sílaba, elas vão se separar. É o caso de, elas ficam em sílabas diferentes. É o caso de porta. Eu tenho ali um encontro, mas ao separar as consoantes, cada uma vai ficar em uma sílaba. Entendido? Então, nós temos os dígrafos perfeitos e os dígrafos imperfeitos, ok? Então, é bom a gente prestar muita atenção nisso. Eu vou deixar aqui agora, espero que vocês tenham entendido sobre fonemas, sobre dígrafos, sobre encontro consonantais, relembrado um pouquinho sobre isso. E agora eu vou deixar aqui uma atividade para que vocês possam fazer. Vai estar na descrição aqui embaixo do vídeo, uma atividade para que vocês possam estar realizando em casa. Vocês podem imprimir ou vocês podem copiar no caderno e tentar resolvê-las. Na próxima aula, eu irei colocar aqui o gabarito, a resposta, para vocês poderem conferir se vocês acertaram ou não. E depois vocês vão me falar se acertaram ou não, combinado? Muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma videoaula aprendendo um pouco mais e espero vocês até a próxima, tá? Tchau, tchau!